A única herdeira é minha filha. Os demais não valem nada. Essas palavras, cuspidas no meu rosto pela minha nora com toda a raiva do mundo, ecoaram na minha cabeça como um veredicto. Não respondi. Não desperdicei meu fôlego com quem não merecia. Naquela mesma noite, abracei meus 3 netos com força, levando comigo o segredo dos 60 milhões de dólares e deixando sobre a mesa a prova de DNA que desmontaria todas as mentiras dela. Se você está aqui, assistindo a este vídeo, é porque minha história de vingança chegou até você. Quero saber até onde ela se espalhou. Deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de qual canto do mundo você está ouvindo meu relato. Quero sentir o alcance da minha justiça. O sol do Texas naquela manhã não perdoava. Era daqueles que queimam a alma implacável. Na nossa cozinha minúscula eu mexia as tortilhas na chapa, tentando não deixá-las queimar, enquanto o cheiro dos feijões cozinhando subia pelo ar. Mas nem o aroma conseguia disfarçar a miséria que impregnava cada canto da casa. Sobre a mesa, um punhado de tortilhas ressecadas, um prato de feijões e um café tão fraco que mais parecia água suja. Meus olhos se voltaram para Michael, meu menino de apenas 3 anos, brincando no berço de madeira gastas com pedaços de brinquedos quebrados. Roger, meu marido, estava sentado num canto da mesa, franzindo a testa, resmungando algo sobre o café da manhã. Feijão de novo, Emily? Como você espera que eu aguento isso todo dia? Sua voz cortava como uma lâmina, torcendo minhas entranhas. Engoli as palavras, mordi a língua. Não tinha feito nada errado. Só estava tentando sobreviver a mais um dia. E então, como um sopro de vento inesperado, tudo mudou. Um carro novo, reluzente, deslizou pela rua de terra em frente à casa. O motor silenciou e ouvi uma porta se abrir. Espiei pela janela empoeirada. Uma mulher desceu do carro, elegante, com o cabelo preso em um coque alto e saltos que brilhavam sob o sol. Seu olhar passou por mim como se eu fosse invisível, como se não valesse nem um segundo da sua atenção. Roger se levantou de um pulo, vestindo a camisa branca que guardava para os domingos, a única decente que tinha. Borrifou no pescoço uma colônia barata, daquelas que invadem o espaço com um cheiro forte e artificial. Meu coração disparou. Aonde você vai? Minha voz tremia, embora eu tentasse disfarçar. Ele nem sequer me olhou. Sua resposta foi seca, mecânica. Tenho uma reunião. Saiu e abriu a porta do carro para aquela mulher com uma reverência que nunca teve comigo, como se ela fosse um tesouro. Ela sorriu e lhe entregou um envelope grosso, abarrotado. Seus olhos se encontraram, como se compartilhassem um segredo do qual eu jamais faria parte. Fiquei paralisada na porta, minhas mãos ainda apertando o vestido gasto que vestia. Roger se virou para me encarar pela última vez. Não havia mais calor algum em seus olhos, apenas um gelo determinante. Não aguento mais essa vida de miséria, Emily. Disse em um tom monótono, como se recitasse algo decorado. Ela pode me dar algo melhor. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Antes que eu pudesse reagir, ele já estava dentro do carro. O veículo arrancou, levantando uma nuvem de poeira na rua de terra. Corri atrás dele, gritando seu nome, mas minha voz se perdeu no choro de Michael, que vinha de dentro de casa. Quando cheguei à esquina, o carro já tinha desaparecido, levando consigo todo mundo que eu pensava ser meu. Voltei para casa arrastando os pés, como se carregasse pedras nos sapatos. Michael ainda chorava, e seus soluços infantis abafavam o som do meu coração se partindo em milhares de fragmentos. Apertei-o contra o peito, como se soltá-lo significasse perdê-lo também. Minhas lágrimas molhavam seus cachos, enquanto a cozinha parecia mais vazia do que nunca. Só restava o cheiro de feijão frio e tortilhas queimadas. Me senti perdida, como se estivesse no meio de um deserto sem bússola, sem rumo. Dona Rosa Hernandes, minha vizinha, chegou correndo. Devia ter ouvido meus gritos de longe. Colocou o braço em meus ombros, a voz carregada de pena. Esse homem não merecia você, minha filha. Um homem desses é melhor que tenha ido embora. Assenti, mas a dor me dilacerava por dentro. Merecesse ou não, ele tinha sido o homem que eu amara, aquele com quem sonhara construir uma vida. Naquela noite não me permitia afundar. Michael precisava de leite, de fraldas. Precisava de uma mãe forte. Bati à porta da padaria da Anne, uma conhecida antiga, e pedi um trabalho no turno da noite. Você pode me dar uma chance? Minha voz saía engasgada. Anne olhou para mim, depois para Michael dormindo em meus braços e assentiu. Claro, Emily. Traga o menino. A gente arruma um cantinho perto do forno para ele ficar quentinho. Naquela madrugada, enquanto amassava a massa com as mãos, meus olhos ardiam com a fumaça e as lágrimas. Michael dormia em um cesto de vime que eu tinha levado, e de vez em quando se mexia, soltando um chorinho abafado.
Seus gemidos se misturavam ao barulho da batedeira, fazendo com que as outras padeiras me olhassem com compaixão. Uma senhora mais velha me trouxe um copo d'água e balançou a cabeça. É assim mesmo, minha filha. A gente sofre muito, mas são os filhos que nos dão força para seguir. Engoli o choro e continuei amassando. Quando cheguei em casa, a casinha estava mergulhada na escuridão. O canto dos grilos parecia contar a minha história, a de uma mulher abandonada com nada além do filho e um coração em pedaços. Deitei na cama velha, ouvindo a respiração tranquila de Michael. Olhando para as manchas de umidade no teto, soube que minha vida tinha tomado outro rumo. Um caminho sem Roger, sem os sonhos de uma família completa. Segurei a mão do meu filho e sussurrei. Enquanto eu tiver você, mamãe consegue aguentar qualquer coisa. Mas por dentro, o medo me consumia. Medo de não ser forte o suficiente. Medo de que os dias seguintes fossem apenas uma sucessão de noites escuras. O tempo passou em silêncio, como gotas de chuva caindo no telhado de zinco, deixando apenas um som constante. Michael cresceu em meus braços, mas a sombra de Roger era um vazio que nunca se preencheu. Vi meu menino se transformar. De uma criança que se agarrava às minhas pernas chorando por leite, a um jovem alto, com os mesmos olhos afiados do pai, mas cheios de uma inquietação que me assustava. Eu rezava para que fosse diferente, para que não seguisse os passos de Roger. Mas a vida nunca é como a gente quer. Quando Michael virou adolescente, os sinais ruins começaram a aparecer. Chegava tarde, a camisa passada, mas com cheiro de tequila barata e os olhos vermelhos como se tivesse brigado. Onde você estava até essa hora, Michael? Eu perguntava. Ele apenas resmungava. Não se preocupe, mãe. Eu sei o que estou fazendo. E bati a porta do quarto, deixando para trás uma ansiedade que me corroía por dentro. Um dia, Dona Rosa me puxou para um canto do quintal e sussurrou, como se temesse que alguém ouvisse. Olha, Emily, seu filho anda muito com a filha do Sr. Sainz, a Alison. Cuidado, essa menina não é de confiar. Agradeci com um aceno, mas meu coração se apertou. Conheci a Alison, uma garota bonita de cabelo preto longo e olhares brilhantes, mas calculistas. Só pedi a Deus que Michael não se metesse em encrenca. Alguns meses depois, numa tarde chuvosa, bateram leve na porta. Abri e lá estava Alison, os olhos cheios de lágrimas e uma mão já apoiada na barriga. Estava olhando para um estranho. Aquele não era o Michael que eu havia criado com sacrifício, que dormia abraçado em mim nas noites de inverno, que chorava quando machucava o joelho. Aquele homem de terno caro e sorriso calculado era um fantasma do meu passado, um eco distante do menino que um dia me chamou de mãe com voz trêmula. Fechei a revista com força, como se pudesse apagar a imagem da minha memória. Mas as palavras ficaram gravadas: empresário de sucesso, investimentos milionários, futuro promissor. E eu era só a mãe esquecida, a mulher que vendia tamales nas ruas enquanto o filho comprava carros importados. A ironia doía mais que a fome que sentia todas as noites. Naquela mesma semana, Daisy adoeceu de novo. Desta vez a febre não baixava, e seus lábios ficavam azuis a cada respiração. Levei-a correndo para o hospital público, mas a fila era interminável. Uma enfermeira com olhos cansados olhou para mim e balançou a cabeça. Senhora Emily, não temos leitos. Só podemos dar um analgésico. Eu a segurei pelos ombros, desesperada. Por favor, ela é só uma criança. Mas as palavras se perderam no barulho do corredor lotado. Saí dali com Daisy nos braços, seus gemidos fraquinhos perfurando meu peito. Não tinha dinheiro para um médico particular. Não tinha ninguém para me emprestar. Só tinha as moedas que Michael havia jogado em minha mão como esmola. Foi então que vi o carro dele estacionado em frente a um restaurante chique, a poucos quarteirões dali. O Audi brilhava sob o sol, um símbolo de tudo que eu nunca poderia dar aos meus netos. A raiva me queimou por dentro. Deixei Daisy com uma vizinha e marchei até lá, os punhos cerrados. Ele estava sentado numa mesa ao ar livre, rindo com um grupo de homens de terno. Um copo de uísque na mão, o relógio de ouro brilhando no pulso. Quando me viu, seu sorriso desapareceu. Mãe? Sua voz soou mais como uma acusação do que uma pergunta. Seu filho está morrendo, eu disse, sem rodeios. Daisy precisa de um médico. Agora. Ele olhou para os lados, constrangido. Baixou a voz. Eu te dei dinheiro. O que você quer que eu faça? Que você seja um homem, respondi, a voz quebrando. Que você olhe para essa criança que carrega seu sangue e pare de fingir que não existe. Michael suspirou como se eu fosse um incômodo. Tirou a carteira, contou algumas notas e as estendeu para mim. Aqui. Leve ela a um hospital particular. Mas não venha me incomodar de novo. Peguei o dinheiro, mas não recuei. Aproximei-me, até que nossos rostos ficassem a centímetros de distância.
Você acha que dinheiro apaga tudo? Sussurrei, os olhos ardendo. Acha que essas notas compram o direito de você dormir em paz enquanto seus filhos passam fome? Ele evitou meu olhar. Não respondeu. Só acenou para o garçom, como se eu já não estivesse ali. Voltei correndo para Daisy, o dinheiro apertado na mão. Consegui levá-la a uma clínica pequena onde o médico, após olhá-la com pena, atendeu apressadamente. Bronquite aguda. Precisa de antibióticos e repouso. Mais uma dívida. Mais uma noite sem dormir. Quando cheguei em casa, Mark e Kevin choravam de fome. A panela estava vazia. Sentei no chão da cozinha, as costas encostadas na parede, e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de fraqueza. Eram de raiva. De um amor tão grande que doía. Porque eu sabia uma coisa. Michael poderia ter tudo, o dinheiro, o prestígio, a vida que sempre sonhou. Mas ele nunca teria isto. O peso de uma criança nos braços, o cheiro de leite no pescoço, a certeza de que, apesar de tudo, você é a única coisa que impede o mundo de desabar sobre eles. E essa era a minha vitória, mesmo que ninguém mais visse. O ar parecia espesso, como se cada respiro me custasse um pedaço da alma. Ele tinha subido, sim, mas a que preço? O preço era eu. Era Daisy, com seus olhinhos castanhos cheios de perguntas sem resposta. Era Mark, que aos 7 anos já sabia consertar o vazamento do teto com fita adesiva. Era Kevin, o caçula, que ainda dormia abraçado ao cobertor remendado, sonhando com um pai que só existia em fotografias desbotadas. No dia seguinte, enquanto esfregava o chão do hotel com as mãos já marcadas pelo tempo, ouvi o ronco familiar de um motor parando no beco. Corri. O coração batia tão forte que pensei que fosse arrebentar as costelas. Talvez dessa vez, pensei. Talvez dessa vez ele olhe para mim como um filho olha para a mãe. Mas não. Michael entrou mais alto, mais largo nos ombros, envolto naquele cheiro de colônia cara que substituíra o bafo de tequila barata dos velhos tempos. Não me olhou com os olhos de quem compartilhou pão duro e noites de frio debaixo do mesmo cobertor. Não. Ele apenas estendeu um envelope grosso, os dedos impecáveis, as unhas cortadas em formato de meia-lua perfeita. Aqui, mãe. Não posso ficar preso a essa miséria. Tenho uma vida agora. Minhas mãos tremiam ao pegar o dinheiro. Quis perguntar por Daisy, que na semana passada tinha chorado porque as outras crianças na escola tinham mochilas novas. Quis perguntar por Mark, que ainda guardava debaixo do travesseiro o carrinho de brinquedo que Michael lhe dera anos atrás, o único presente que ele jamais recebeu do pai. Quis perguntar por Kevin, que todas as noites rezava: Deus, faz meu pai voltar. Mas antes que a primeira sílaba saísse dos meus lábios, ele já havia se virado. O motor rugiu. E como Roger fizera comigo décadas antes, Michael desapareceu na poeira do beco, levando consigo o último fio de esperança que eu ainda teimava em guardar. Abri o envelope. Notas amassadas, poucas. Nem suficiente para comprar sapatos decentes para os 3. O papel cortou meus dedos como lâminas. Michael, meu filho, em que momento você se tornou isso? A pergunta escapou em um sussurro, engolida pelo chão de terra batida onde minhas lágrimas caíram, inúteis. Semanas depois, um convite chegou. Papel brilhante, letras douradas, cheiro de riqueza que me deu náusea. Michael Rodrigues e Isabela Torres. O casamento seria num hotel de luxo, daqueles que a gente só vê em novelas, com cristais pendurados como estrelas falsas. Li o convite 1, 2, 10 vezes. Procurei meu nome. Procurei o nome dos meus netos. Nada. A senhora viu o casamento no jornal? Mrs. Rose me mostrou as fotos, os olhos brilhando de admiração. Isabela usou um vestido com cauda de 5 metros. E os repórteres Emily tinha mais câmeras do que gente. Assenti, mas uma faca invisível cravou-se entre as minhas costelas. Meu filho, que eu havia criado com suor e lágrimas, agora pertencia a um mundo onde não havia espaço para a mulher que o carregou 9 meses no ventre, nem para as crianças que herdaram seus olhos. A partir daquele dia, as ligações pararam. O número de Michael sempre caía numa gravação fria. Este usuário não está disponível. Uma vez, juntei coragem e peguei um ônibus até Chicago. O prédio onde ele trabalhava era um gigante de vidro, tão alto que doía no pescoço só de olhar. A recepcionista, com seus lábios pintados de vermelho sangue, me olhou de cima a baixo como se eu fosse um inseto que tivesse entrado pela porta errada. O senhor Rodrigues não atende assuntos pessoais aqui. Sou a mãe dele, minha voz tremeu, mas ela nem piscou. Desculpe. São as regras. Voltei no ônibus lotado, as lágrimas queimando como ácido. Michael não era mais meu. Ele pertencia a um mundo que eu nunca poderia pisar, nem que lavasse todos os pisos da cidade com as próprias mãos.
Meses depois, o destino, cruel, irônico, nos jogou no mesmo lugar. Eu levava Daisy para comprar sandálias de plástico, as únicas que cabiam no orçamento quando vi Michael impecável no terno italiano, ao lado de uma mulher magra demais, com um sorriso que não chegava aos olhos. Nos braços dela, um menino de 3 anos, de cabelos cacheados e pele clara, o retrato vivo do pai que meus netos jamais conheceram. Michael, chamei, a voz engasgada. Ele se virou surpreso como se eu fosse um fantasma do passado que teimava em não sumir. Mãe, disse, e por um segundo, seus dedos tocaram meu ombro, leve como uma pena. Esta é Isabela, minha esposa. E este é Simon, meu filho. Isabela me examinou dos pés à cabeça, meu vestido puído, minhas sandálias gastas, minhas mãos rachadas de tanto lavar prato. Vamos, querido, sussurrou, puxando pelo braço como se eu fosse contagiosa. Daisy puxou minha saia. Vó, aquele homem é meu pai? Engoli o choro. Forcei um sorriso. Sim, meu amor, mas ele está muito ocupado. A partir daí, toda vez que eu ligava, era a voz gelada de Isabela que atendia. Pare de incomodar meu marido. Ele tem uma família de verdade agora. Família de verdade. E Daisy, Mark e Kevin, eles não carregavam o sangue dele nas veias? Eles não tinham o mesmo riso, os mesmos gestos, a mesma teimosia de quando Michael era pequeno e se recusava a comer sopa. À noite, sentada no chão da cozinha, eu os abraçava os três, ouvindo suas perguntas sem resposta. Vó, cadê o papai? Mentia. Ele está trabalhando, mas ama vocês. Cada palavra era um punhal. Cada sorriso forçado, uma traição. Até que veio a tempestade. Estava lavando louça, a água fria cortando meus ossos, enquanto Daisy, Mark e Kevin brincavam no canto da sala, suas risadas o único calor naquele casebre úmido. Então batidas desesperadas na porta. Mrs. Rose pálida, ensopada, os olhos arregalados. Emily, liga a televisão. Foi o Michael. Um acidente na estrada para a cidade. Parece que era o carro dele. O mundo parou. Tropecei até o aparelho velho, os dedos tão trêmulos que quase deixei o controle cair. Na tela, chamas. Um SUV retorcido, funça negra subindo ao céu cinza. A voz do repórter, impassível. A vítima, o empresário Michael Rodrigues, não resistiu aos ferimentos no local. Meu nome ecoou como um tiro. Caí de joelhos. A água da louça escorria pelo meu vestido, misturando-se às lágrimas. Daisy correu, puxando minha manga com suas mãozinhas. Vó, o que foi? A senhora está doente? Mark e Kevin se aproximaram, os olhinhos arregalados de medo. Quis explicar, quis dizer alguma coisa, mas a dor era um animal selvagem, arrancando minha voz. Abracei-os com força, como se soltar fosse perdê-los também. Naquela noite, o frio foi além dos ossos. A chuva batia no telhado de zinco como marteladas no meu peito. Sentei-me à mesa de madeira, olhando a foto de Michael aos 5 anos, sorrindo, os dentes de leite faltando, os olhos brilhando como faróis. Meu filho, por quê? Sussurrei enquanto as lágrimas borravam a imagem. Lembrei das noites em claro, costurando para comprar leite. Dos dias em que ele, pequeno, segurava minha mão como se eu fosse seu porto seguro. Agora, ele se fora. Não para um mundo novo. Para o nada. Mas algo dentro de mim não se calava. Uma voz pequena teimosa sussurrando, não foi assim. Não pode ter sido assim. No dia seguinte peguei outro ônibus. Desta vez para o velório. Vesti meu melhor vestido, ainda que remendado nas costuras, ainda que desbotado pelo sol de anos. As ruas estavam cheias de vida. Meu coração vazio. Quando cheguei, um homem de terno preto barrou minha entrada. Desculpe, senhora. Seu nome não está na lista. Eu sou a mãe dele, minha voz quebrou. Por favor, deixe-me ver meu filho pela última vez. Um olhar cansado por trás dos óculos, me observou com desconfiança enquanto eu desdobrava o lenço sujo sobre o balcão. Exame de DNA, disse, empurrando o fio de cabelo na direção dela. Minha voz saía áspera como se tivesse engolido vidro. Quero saber se esse cabelo pertence ao meu neto. A moça hesitou, os dedos pairando sobre o teclado. A senhora tem autorização legal? Documentos do menor? Não tenho nada, confessei, sentindo o peso da verdade me esmagar. Só tenho isso aqui. Apertei o lenço contra o peito, como se ele pudesse me proteger do que viria. E uma mãe não precisa de papel para saber o que é seu. Ela suspirou, olhando por cima do meu ombro, como se esperasse que alguém aparecesse para me arrastar dali. Mas a clínica estava vazia, só ecoava o zumbido da lâmpada fluorescente e o som da minha respiração ofegante. $50, murmurou finalmente, como se estivesse cometendo um pecado. E não posso garantir que o resultado será aceito em tribunal.
Não preciso de tribunal, respondi, contando as notas amassadas, sujas de farinha e suor. Preciso da verdade. 3 dias, 3 noites em claro, com as crianças perguntando por que a vovó não dormia porque chorava no escuro. 3 dias ouvindo os passos de Michael ecoando na minha cabeça, como se ele ainda estivesse ali, esperando que eu o salvasse. Quando o envelope chegou, minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei o papel. O selo da clínica brilhava sob a luz fraca da lamparina, como um presságio. Probabilidade de parentesco, 0,00%. As letras dançavam diante dos meus olhos. 0. Como se alguém tivesse apunhalado meu peito e torcido a lâmina devagar. Não é meu neto, sussurrei, e a sala girou. Daisy, com seus olhinhos curiosos, puxou minha saia. Vovó, por que a senhora está branca assim? Não respondi. Não conseguia. Porque se Simon não era filho de Michael, então quem era aquele menino? E o que tinham feito com o meu filho para que isso acontecesse? A raiva queimou mais forte que a dor. Não era só luto. Era traição. Era um crime tão grande que nem conseguia dar nome. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, peguei a faca que usava para cortar as folhas de milho e enterrei a ponta na mesa de madeira. 1 vez, 2, 3, cada golpe era um grito que não podia soltar. Isabela não tinha só roubado o futuro dos meus netos. Ela tinha roubado Michael. E eu ia descobrir como. No dia seguinte, voltei à praça. Desta vez, não me escondei. Fiquei de pé, bem no meio do caminho, quando a limusine preta de Isabela parou. Os seguranças vieram logo, mãos grossas me agarrando pelos braços. Saia daqui, mendiga. Um deles cuspiu, mas eu não olhei para eles. Meus olhos estavam fixos em Isabela, imóvel dentro do carro, os dedos apertando a bolsa de grife como se fosse um escudo. Onde está meu filho? Gritei, e minha voz rasgou o ar, tão alta que até os pássaros se calaram. O que você fez com Michael? Ela não piscou. Só ordenou ao motorista que acelerasse, deixando para trás o cheiro de gasolina e a poeira que se colava à minha pele como uma maldição. Mas eu já não era mais a mesma Emily de antes. Agora eu tinha certeza. E uma mãe com certeza não para até que a terra trema. A mulher atrás do balcão, com um olhar que parecia furar minha alma, me mediu de cima a baixo. Tem certeza que quer fazer esse exame? A voz dela era plana, mas carregada de um peso que me gelou as veias. O resultado pode mudar sua vida para sempre. Engoli em seco, forçando as palavras a saírem firmes. Preciso saber a verdade. Minhas mãos traidoras tremiam ao deslizar as notas amassadas sobre o balcão, dinheiro sujo de suor e desesperança. A funcionária as recolheu sem uma palavra, entregando-me em troca um comprovante minúsculo, como se fosse o bilhete para um inferno ou uma salvação. Saí da clínica arrastando os pés pela estrada de terra, o pó se grudando nas sandálias gastas, enquanto o coração batia pesado no peito. Mas lá no fundo, bem no fundo, uma centelha teimosa se recusava a apagar. Era o primeiro passo. O primeiro golpe contra a mentira que havia enterrado meu filho. Os 7 dias de espera foram uma tortura lenta, cada hora esticada como borracha prestes a arrebentar. De manhã, eu acordava antes do sol para fritar as tortilhas no fogão a lenha, o cheiro de feijão queimado se misturando ao desespero. Daisy, Mark e Kevin riam enquanto eu fingia normalidade, mas por dentro a ansiedade me devorava como um fogo mudo. Cada vez que o telefone tocava, eu saltava. Era a clínica? Era a resposta? Só para ouvir a voz melosa da senhora Rose perguntando se eu precisava de mais horas no hotel, ou o dono do mercadinho cobrando a dívida do mês passado. À noite, quando as crianças finalmente adormeciam, eu me sentava junto à lamparina, o clarão trêmulo iluminando a foto desgastada de Michael. Filho, será que estou fazendo certo? Sussurrava, enquanto as lágrimas queimavam meu rosto. O medo me esmagava. E se a verdade me destruísse? E se ela me deixasse mais sozinha do que já estava? Mas o medo de viver na dúvida era pior. Era como carregar um cadáver nas costas sem nunca poder enterrá-lo. Até que numa manhã cinzenta de chuvisco, o telefone soou de novo. Senhora Emily, os resultados estão prontos. Pode vir buscá-los. A voz da funcionária era neutra, mas eu ouvi nela o eco de um veredicto. Vesti meu chale desfiado e o chapéu de palha surrado num movimento só, correndo para o ponto de ônibus como se o diabo estivesse em meus calcanhares. No caminho, repeti em silêncio: dê-me forças, senhor. Só me dê forças. Quando a funcionária me entregou o envelope lacrado, seus olhos brilharam com algo que poderia ser pena. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair. Não o abri ali. Guardei-o contra o peito, como se fosse o último pedaço de Michael que me restava, e saí cambaleando, o mundo girando ao meu redor.
Só quando as crianças dormiram, com o barulho da chuva batendo no telhado de zinco, é que tirei o papel do bolso. A luz da lamparina piscava, como se até ela temesse o que estava escrito. Quebrei o selo. E então lá estava, em negrito cruel. Não há parentesco biológico entre Simon Toes e a família Rodrigues. O chão se abriu debaixo de mim. As letras dançavam, borradas pelas lágrimas que não consegui conter. Simon não era filho de Michael. Não era sangue do meu sangue. Todas as vezes que Isabela havia me humilhado, todas as vezes que ela exibirá, o único herdeiro, como um troféu enquanto empurrava meus netos para a sombra, agora tudo fazia um sentido doentio. Mas a dor era mais aguda do que eu imaginara. Era como se tivessem arrancado não só a verdade, mas um pedaço de mim mesma. Saí para o quintal. O céu desabava em grossas gotas, as pessoas correndo para se abrigar, mas eu deixei a água me encharcar, misturando-se às lágrimas queimando minha pele. O frio era cortante, mas dentro de mim uma coisa estranha acontecia, alívio. Finalmente eu tinha a prova. Finalmente a mentira estava nua diante de mim. Mas então vieram as outras perguntas, como facas sendo cravadas uma a uma. Se Simon não é filho de Michael, então de quem ele é? E Isabela, por que essa farsa toda? A morte do meu filho, seria só mais uma peça nesse jogo sujo? Aquela noite, estendi o papel sobre a mesa de madeira carcomida, olhando para ele como se fosse a última peça de um quebra-cabeça macabro. Daisy acordou, esfregando os olhos sonolentos. Vó, o que é esse papel? Dobrei-o rápido, forçando um sorriso que doía nos lábios. Nada, meu amor. Só a avó procurando a verdade. Ela anuiu, bocejou e voltou para a cama. Mas eu sabia, aquela verdade não era simples. Era o início de um caminho escuro, cheio de espinhos. Abracei minha neta, sentindo seu calorzinho contra meu peito gelado. Pensei em Michael, no acidente, no sussurro sobre o dinheiro do seguro no velório. Tudo começava a se encaixar, como peças de um mecanismo enferrujado, mas ainda faltava algo. Uma coisa eu sabia com certeza, se Simon não era filho do meu filho, então a morte de Michael não tinha sido um acidente. Aquele papel era fogo. Queimava por dentro, iluminando a verdade, mas também consumindo minhas certezas. Simon não era de Michael. Isso estava claro. Mas as perguntas maiores, mais afiadas, cravavam-se em mim a cada noite. Por quê? Por que Isabela mentiria tão descaradamente? E o mais terrível, até onde ela iria para manter essa mentira? Eu não podia parar. Mesmo que o caminho à frente fosse uma escuridão sem fim, mesmo que cada passo me levasse mais fundo no perigo, eu tinha que seguir. Não só por Michael, mas por Daisy, por Mark e por Kevin, meus netos que me esperavam em casa com olhinhos cheios de uma confiança que eu não podia trair. Foi assim que, numa noite fria e úmida, embarquei num ônibus rumo a Miami. Levei uma cesta de vime com doces caseiros e lenços bordados, disfarçada de vendedora ambulante. O chapéu de palha, puxado para baixo, escondia meu rosto marcado pelo tempo e pela raiva. Cuidado, Emily, avisei a mim mesma, enquanto o ônibus balançava nas curvas da estrada. O som dos pneus no asfalto era um lembrete. Eu estava entrando num mundo que não era o meu. Um mundo de dinheiro, poder e mentiras bem vestidas. Quando cheguei ao terminal de Miami, o sol do oceano me cegou. Respirei fundo, ajustando a cesta no braço, e comecei a seguir meu plano. A mansão branca de Isabela ficava numa rua tão luxuosa que até o ar cheirava a dinheiro. Casas imensas, grades altas, carros reluzentes entrando e saindo como se fossem donos do mundo. Eu me escondei num canto, fingindo vender meus doces na calçada sem tirar os olhos do portão. Anotava tudo num caderninho surrado, horários, carros, rostos. Até que notei ele. Um homem alto, sempre de terno cinza, saindo de uma SUV preta. Aparecia com frequência. Demais. Num dia, enquanto vendia um lenço para uma senhora de cabelo prateado, perguntei em voz baixa. Desculpe, dona, quem é o senhor que sempre vai à Casa Branca? Ela olhou ao redor, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos, e sussurrou. É David Torres. Andou aparecendo muito por aqui ultimamente. Dizem que era muito próximo de Isabela, mesmo antes dela se casar com o falecido Michael. Meu coração parou. David Torres. Aquele nome de novo, como uma faca sendo girada na ferida. Uma noite, sentei-me num café de calçada em frente à mansão, fingindo ler um jornal velho. Pela janela vi David sair para a varanda com Isabela ao seu lado. Ela ria, pendurada em seu braço, como se fossem um casal. Vestida de seda branca, cabelo preso, os olhos brilhando sob a luz dos lustres. Aquela imagem me sufocou. Era tão diferente da Isabela que eu conhecia, a mulher que me chamava de estorvo, que olhava meus netos com nojo, como se fossem lixo.
Anotei no caderno, com letras trêmulas, David e Isabela, varanda, 20 horas, intimidade suspeita. As mãos me tremiam, mas eu sabia, estava chegando perto. Muito perto. Para ficar ainda mais próxima, aluguei um quarto minúsculo a algumas quadras dali, as paredes úmidas, o colchão duro como pedra. Não importava. Toda manhã, eu voltava ao café observando. Que horas David chegava? Quanto tempo ficava? O que? Os pequenos rostos que iluminavam meus dias antes de tudo isso. O que eu diria a ele se falhasse? Como olharia nos olhos da minha neta e confessaria que deixei o assassinato do pai dela impune? Não, não poderia desistir. Não agora. Com os punhos cerrados e as lágrimas secando em fogo no rosto, peguei o caderno onde anotei cada detalhe desde o primeiro dia. Folheei as páginas como se fossem facas, as datas, os horários, os olhares trocados entre Isabela e David, o cheiro de gasolina no ar naquela noite maldita. Tudo estava ali, gravado a tinta e a dor. Mas o que faltava? O que faria um juiz, um júri, eles acreditarem em mim? Foi então que me lembrei das palavras do detetive. Sem documentos oficiais? Documentos. Provas que não podiam ser refutadas. Algo que nem mesmo o dinheiro dos Torres pudesse apagar. No dia seguinte, com as mãos ainda trêmulas da noite anterior, fui até a Biblioteca Pública de Miami. Entre pilhas de jornais amarelecidos, encontrei o que procurava, a reportagem sobre o acidente de Michael, com fotos do carro retorcido e a coluna de fumaça que me perseguiu em pesadelos. Mas havia algo mais, um detalhe que passei despercebido antes. No canto da página, quase escondido, investigação conduzida pela perícia forense do Condado de Dade. Relatórios disponíveis mediante solicitação judicial. Meu coração disparou. Se a perícia tinha investigado, havia um laudo. E se esse laudo contradissesse a versão de acidente, seria a prova que faltava. Mas como conseguir acesso? Um advogado custaria mais do que eu tinha. E se pedisse ajuda ao detetive Vargas? Ele já me descartara uma vez. Não, precisava de outra estratégia. Foi quando vi ela, a jovem estagiária da biblioteca, com seus óculos de armação fina e o crachá pendurado no pescoço. Larissa M. Direito U. de Miami. Uma estudante. Alguém que ainda acreditava em justiça. Alguém que talvez pudesse me ajudar sem perguntar muito. A senhora parece perdida, disse ela, aproximando-se com um sorriso cauteloso. Engoli em seco. Era agora ou nunca. Preciso de um favor, sussurrei, puxando-a para um canto onde as estantes escondiam nossas vozes. Um favor que pode salvar vidas. Ou, vingar uma que já foi tirada. Seus olhos se arregalaram quando contei tudo, menos os nomes, menos os detalhes que poderiam colocá-la em perigo. Mas bastou mencionar o laudo forense, homicídio disfarçado, e 60 milhões de dólares, para que seu rosto empalidecesse. Isso é sério, ela murmurou, olhando ao redor como se as paredes tivessem ouvidos. Se for verdade, a senhora está brincando com fogo. Eu sei, apertei seu braço com força que deve ter doído. Mas eu não tenho mais ninguém. Por favor. Ela hesitou. Depois, com um suspiro, tirou um bloco de notas da mochila. Vou ver o que posso fazer. Mas a senhora precisa entender. Se isso vazar, se alguém descobrir que eu... Ninguém vai saber. Cortei, já sentindo o peso da esperança renascer. Eu juro. 2 dias depois, Larissa me ligou de um número desconhecido. Sua voz tremia. Consegui. Mas não foi fácil. O laudo original foi alterado. Há rasuras, assinaturas que não batem com os registros da perícia. E tem mais, o relatório inicial, o que foi feito antes das alterações, menciona vestígios de corte nos freios do carro. Alguém sabotou aquele veículo. Emily. Não foi acidente. Meus joelhos fraquejaram. Lágrimas quentes escorriam, mas desta vez não eram de derrota. Eram de fúria. De certeza. Você tem cópias? Perguntei, a voz rouca. Sim, mas escaneei e apaguei tudo dos meus arquivos. Não quero isso perto de mim. Entendo. Respirei fundo. Obrigada. Desliguei. Agora eu tinha o que precisava. Não era apenas uma gravação borrada ou anotações de uma velha desesperada. Era prova material, prova de que Michael foi assassinado. Prova de que Isabela e David planejaram tudo. Mas como usar isso sem acabar morta antes do julgamento? A resposta veio na forma de um envelope pardo deixado debaixo da minha porta naquela mesma noite. Dentro, apenas 3 palavras escritas à mão. Fale com Martinez. E um número de telefone. Comigo? Ele perguntou, a voz rouca de emoção, os olhos brilhando com a mesma intensidade do sol que se punha atrás das árvores. Sarah levou as mãos ao rosto, os dedos trêmulos sobre os lábios, como se quisesse segurar as palavras que não vinham.
Então, com um sorriso que iluminou mais que o crepúsculo, ela assentiu. Sim, 1000 vezes sim. Aplausos explodiram no quintal. Daisy pulou no pescoço do pai, Mark gritou como se tivesse marcado um gol, e Kevin, com seus 7 anos de sabedoria precoce, apenas sorriu e sussurrou, finalmente. Eu os observei da varanda, o coração tão cheio que parecia prestes a transbordar. A vida tinha nos roubado tanto anos de mentiras, noites de lágrimas, o peso de uma morte que nunca aconteceu. Mas agora, ela nos devolvia tudo em dobro. Meu filho de volta, seus filhos reunidos, um amor que nascia como uma promessa de renascimento. Vamos comemorar, anunciei, enxugando as lágrimas com o avental. Hoje tem tamales de sobremesa. A mesa foi posta no jardim, sob as luzes piscantes que Michael pendurara entre os galhos. Simon, agora oficialmente nosso, ajudou a servir os pratos, orgulhoso de seu novo papel na família. Sarah sentou-se ao lado de Michael, os dedos entrelaçados, trocando olhares que não precisavam de palavras. A vida é estranha, não é, mamá? Daisy perguntou, mastigando um pedaço de pão. Um dia a gente tá chorando, no outro tá assim, completo. Eu sorri, passando a mão em seu cabelo cacheado. Não é a vida que é estranha, meu amor. É a justiça. Às vezes demora, mas quando chega, olhei para Michael, que apertava a mão de Sarah. Ela traz consigo mais do que a gente sonhou. Naquela noite, enquanto as crianças brincavam de esconde-esconde entre as sombras do quintal, Michael se aproximou de mim com 2 copos de horchata. Sentamos na balança velha que rangia sob nosso peso como nos velhos tempos. Você acha que eles vão pagar por tudo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Os julgamentos de Isabella e David estavam marcados para dali a 3 meses. As provas eram irrefutáveis, o vídeo do mecânico, os depósitos suspeitos, as mensagens cifradas. Até o próprio Simon, agora sob nossa guarda, tinha dado um depoimento chocante sobre as conversas que ouvia na mansão. A tia Isabella dizia que você era um obstáculo, papai, ele confessara com uma sinceridade que partiu o coração de todos na sala do delegado. Eles vão pagar, Michael respondeu, os nós dos dedos brancos ao redor do copo. Mas não é isso que me mantém acordado à noite. E o que é? Ele olhou para Sarah, que ria de algo que Mark contava, os olhos brilhando. O medo de perder isso de novo. De não merecer. Apertei seu braço firme. Você merece, mijo. Cada segundo dessa paz. Cada risada desses crianças. Cada olhar que a Sarah te dá como se você fosse o único homem no mundo. Michael respirou fundo, como se finalmente permitisse a si mesmo acreditar. Obrigado, mamá. Por nunca desistir de mim. Eu nunca desisti. Sussurrei. Nem quando o mundo disse que você estava morto. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e das flores que Sarah plantara na semana anterior. Algum lugar ao longe, uma música baixinha vinha da casa dos vizinhos, uma ranchera antiga, daquelas que falam de amor e redenção. Acho que vou pedir para o Simon ser meu padrinho, Michael disse de repente. Pesquei, surpresa. Você quer que uma criança seja seu padrinho? Ele riu, um som raro e precioso. Não, quero que ele seja meu filho. Oficialmente. Se ele quiser, claro. O coração deu um salto no peito. Ele vai querer, garanti. Você já é o pai que ele nunca teve. Michael assentiu, os olhos úmidos. Então está decidido. Vamos dar a ele um sobrenome. E uma família que nunca vai abandoná-lo. Naquela noite, enquanto as estrelas pisavam leves sobre nós, soube que a batalha tinha valido a pena. Não apenas pela justiça que viria, não apenas pela verdade que finalmente respirara à luz do dia, mas por aquilo, a mesa cheia, as mãos dadas, o futuro que, contra todas as probabilidades, havia escolhido nos sorrir. E quando Simon, já de pijama, correu até Michael e pulou em seu colo, perguntando se poderia chamá-lo de pai dali em diante, não houve palavras. Apenas um abraço tão apertado que pareceu costurar, de uma vez por todas, os pedaços quebrados de nossas vidas. Você se casaria comigo? A voz de Michael tremia, mas não de medo. Era a vibração de quem segura, pela primeira vez, algo tão frágil e precioso que até o ar parece pesado. Ao redor, o mundo explodiu em risos e gritos. Daisy pulava como se o chão fosse feito de molas, Mark batia palmas com a solenidade de um juiz em um tribunal de alegrias, Kevin atirava pétalas de papel para o alto como se fossem estrelas cadentes, e Simon, Simon, corria em círculos, rindo daquele riso que só as crianças têm, o tipo que contagia até as paredes. Sarah não precisou de palavras. Seus olhos, transbordando, responderam antes que os lábios conseguissem formar um sim. E ali, entre lágrimas que escorriam sem permissão, eu a apertei contra mim, sentindo o peso de cada batalha, cada noite em claro, cada oração sussurrada no escuro se transformar em algo leve.
Meu filho tinha encontrado a felicidade. Não a versão barata, não a ilusão passageira, mas aquela coisa rara e verdadeira, que cresce nos espaços entre as cicatrizes. O casamento foi como eles, simples, mas cheio de uma alegria que não cabia dentro da igrejinha de madeira no fim da rua. Michael, de terno emprestado e gravata um pouco torta, olhava para Sarah como se ela fosse o único verso de uma canção que ele passará a vida inteira tentando lembrar. Ela de branco, não o branco frio dos contos de fada, mas aquele que brilha porque foi lavado 1000 vezes e ainda assim se recusa a desbotar, seguiu pelo corredor com os pés descalços sobre o tapete gasto, como se cada passo fosse um obrigada ao universo. Daisy, a pequena dama de honra, espalhava pétalas com a seriedade de uma rainha em sua coroação, embora tropeçasse a cada 2 passos. Mark, o porteiro dos anéis, o segurava com as 2 mãos, como se fossem a chave de um cofre cheio de segredos felizes. Kevin, o artista, jogava confetes como se pintasse o ar. E Simon? Simon era o sol daquele dia, onde quer que fosse, a luz o seguia, e onde quer que parasse, o riso explodia. Quando o pastor declarou-os marido e mulher, algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que ainda doía, finalmente sarou. Anos de dor, noites em que o silêncio era tão alto que machucava. Lágrimas engolidas, gritos abafados, a sensação de que o mundo tinha me esquecido em algum canto escuro. Tudo isso se dissolveu no som daquelas risadas, na imagem daqueles corpos dançando desengonçados entre as cadeiras, na certeza de que às vezes, a justiça não vem com troféus ou manchetes, mas com mesas fartas, abraços demorados e um futuro que contra tudo e todos ousa ser bom. Os 6 milhões de dólares, sim, 6 milhões, não a fortuna absurda que os jornais inventaram, não compraram felicidade. Compraram oportunidades. Michael transformou a cozinha da casa em um pequeno restaurante, onde o cheiro de tamales e café fresco se misturava ao som das conversas da vizinhança. Não era um império, mas era nosso. E era dele. Não precisei mais empurrar meu carrinho sob o sol implacável. Não precisei mais contar moedas para ver se dava para o pão do dia seguinte. Uma parte daquele dinheiro foi para os netos, não para luxos, mas para portas. Aulas de futebol para Daisy, que chutava a bola como se quisesse mandá-la para a lua. Lições de pintura para Kevin, cujos desenhos já enfeitavam as paredes da sala. Um fundo para a faculdade de Mark, que sonhava em ser engenheiro para construir pontes que ninguém derrube. E para Simon, o caçula, uma caderneta de poupança com um bilhete, para quando você decidir voar. Mãe, eu quero que meus filhos tenham mais do que eu tive, Michael me disse certa noite, enquanto servia sopa para todos. Olhei para ele, para aqueles olhos que já tinham visto tanto medo e agora só refletiam o brilho do abajur sobre a mesa. As lágrimas vieram sem aviso, como sempre vinham quando a gratidão era grande demais para caber só no peito. Filho, ver você feliz já é mais do que eu merecia. Agora, sentada no quintal, observo o espetáculo. Michael e Sarah a mãos dadas, cochichando como se ainda tivessem segredos para contar. As crianças brincando de esconde-esconde entre as árvores, seus gritos se misturando ao canto dos pássaros. Penso nos dias em que achei que tudo tinha acabado, em que a dor era tão pesada que eu não conseguia nem chorar, mas a vida teimosa insistiu em me provar que até as tempestades mais furiosas se rendem quando há amor plantado no meio delas. Fecho esta história com o coração em paz, sabendo que não importa o quão escura seja a noite, o amor por um filho é a lanterna que nunca apaga. E se você está lendo isto hoje, se alguma parte dessa jornada ressoou em você, faço apenas um pedido: pare, olhe ao redor. Quantas mães estão sufocando seus gritos para manter as aparências? Quantas crianças crescem achando que o silêncio é o preço da paz? Não conto isso para julgar, conto para sacudir. Porque se fosse você no meu lugar, se fosse sua filha com os olhos cheios de medo, seu filho tremendo nos cantos, o que você faria? Ficaria quieta, engolindo lágrimas como se fossem pedras? Ou arrancaria a máscara por mais que doesse, e lutaria até que a luz voltasse? Diga-me. Preciso saber. Porque cada história que compartilhamos é uma vela acesa na escuridão de alguém. E eu acredito com toda a minha alma, que Deus abençoa os corajosos. Que a justiça, mesmo tardia, chega. Que o amor, quando verdadeiro, sempre vence. Enquanto isso, deixo aqui 2 histórias que mudaram a vida de quem as ouviu. Prometo. Elas vão te fazer repensar tudo. E obrigada, de verdade, por ficar até o fim. Sua presença aqui já é uma prova de que, no fundo, todos nós estamos buscando a mesma coisa, um final que vale a pena.